quem tem formação ou trabalha em áreas da comunicação, como a publicidade e propaganda, jornalismo, design gráfico, tende a identificar qual é o meio de comunicação para produzir conteúdo e adaptar a mensagem. Não usamos, da mesma forma, uma comunicação para a revista e para o jornal. Sabemos que fazer conteúdo para a TV é diferente de fazer conteúdo para cinema ou rádio. Veja alguns exemplos. Este site é de uma web rádio. Não existe certo ou errado. Sempre a forma final de um website ou de um sistema web é o resultado de uma proposta de valor. Então, é a forma com que a pessoa acredita que vai conseguir passar a mensagem e também que as pessoas vão identificar quais são essas referências. Nesse caso, a pessoa precisa identificar que é uma rádio. E nesse sentido, o áudio ele tem que ser parte do conteúdo. Ele não é algo secundário. Diferentemente da TV. Quando você desliga a TV, você perde informação. Na maioria dos websites, quando você faz isso, pouca coisa se perde. Então, para resgatar essa função do áudio, da sua relevância, da sua importância, então é necessário refletir, pensar a forma como aplicar isso dentro de uma página web, que aceita tudo. Então, é nós que devemos fazer a triagem e montar essa proposta de valor. Nesse caso, esse programa de rádio possui vários episódios. Quando você executa um áudio, então ele fica embaixo, ele executa e mostra a sua execução aqui embaixo, diferentemente dessa outra rádio, que possui as matérias, mas cada matéria possui a sua versão em áudio. Basta você clicar no botão para poder escutar, aquele programa. Então, isso faz muita diferença quando a gente vai pensar na forma de elaborar um website. Então, a diferença da web é que, potencialmente, cada site pode ter a linguagem que queremos, ou seja, a significação. E com isso eu quero dizer que as escolhas que fazemos na elaboração do website ou do sistema web, que parte desde a arquitetura da informação e engenharia de software, partem de uma metáfora ao mundo no qual o visitante vai poder reconhecer, porque não adianta nada você propor alguma coisa que ele não entenda, que ele não tenha um referencial para conseguir entender a mensagem. Então, a partir de agora, eu não vou mais diferenciar o que é um website ou uma aplicação web. Vou chamar tudo de espaço web, pois a sua complexidade vai depender da proposta, de ser um meio de comunicação ou ser uma ferramenta. À medida que sei como eu quero passar uma mensagem, eu consigo trabalhar muito melhor o meu projeto HTML e CSS e selecionar os recursos que eu preciso. Por exemplo, vou pegar um exemplo de um site de e-commerce. De forma geral, temos o conceito simplificado de que é uma loja virtual. Tentamos fazer uma analogia com o espaço físico, representar o papel do vendedor na vitrine, do catálogo, do tabloide. Embora a tendência seja transferir esses conceitos tradicionais, temos que pensá-los sob um ponto de vista do hipertexto. Se pegarmos o conceito de hipertexto de Pierre Levy, podemos simplificá-lo e entender que são nós interligados e que eles podem ser qualquer coisa: áudio, vídeo, arquivo HTML, pessoas, localização. Então, quando eu faço essa ligação, a topologia de significação transmite uma mensagem
que tem a ver com a proposta de valor do autor para esse espaço web. E é isso que é a proposta da web semântica, que ela tenha um significado pelo uso e pela ligação de seus elementos. O HTML5, o CSS3, juntamente com o JavaScript, vieram para viabilizar essa construção de significados, que as pessoas podem entender e interagir, bem como as máquinas. Fica mais fácil para ambas as partes. Como eu citei um exemplo de e-commerce, vou apresentar isso de uma forma mais visuais. Vou pegar dois sites bem conhecidos. O primeiro site é o da Americanas.com. Então, é um site bastante popular. Vou usar uma ferramenta que mostra para gente como o browser lê a estrutura desse site, que é o Outliner. Então, vou pegar aqui a ferramenta, vou copiar o endereço, se caso vocês tiverem interesse de acessar. Então, é esse aqui. Então, para quem tiver interesse, tá aí o endereço para vocês acessarem essa ferramenta do Outliner. Nós vamos trabalhar muito com esse tipo de ferramenta quando formatarmos a estrutura do HTML5. Então, vou acessar novamente essa ferramenta. Vou pegar o endereço do site da Americanas e vou colar aqui. E vou mandar fazer o outline para gente. Veja a resposta. É isso aqui que o browser lê. Ele não consegue classificar a ordem dos elementos, qual é a sua relevância, o que está dentro de qual categoria. Então, ele enxerga assim. Vou pegar agora o outro exemplo do e-commerce efácil.com.br. Então, o que muda? Vamos ver. Então, olha só. No efácil.com.br, ele sabe que lojas especiais está dentro desse domínio, loja Lenovo, loja ASUS, loja Nespresso, supermercado, coffee shop e todas as categorias. E ofertas do dia. Então, olha só, dentro de ofertas do dia, nós temos, inclusive, outros produtos, né? Então, você consegue perceber que esse site, ele já está semântico. Nós conseguimos identificar a relevância das informações, sua hierarquia, né? Então, é o início do trabalho da web semântica. Vocês conseguem perceber a similaridade dessa estrutura aqui com um sumário de um livro? Então, por exemplo, no sumário de um livro, você identifica capítulo 1, página tal. Então, é fácil de ir até aquela página, aquele local no livro. E essa associação não é por acaso. Um website é um livro multimídia interativo, que pode ser utilizado e produzido de acordo com a imaginação humana. Não existe certo ou errado. Existem apenas princípios do hipertexto e as possibilidades de recurso que a web permite. Com o HTML5 e o CSS3, ficou muito mais interessante para quem gosta de imaginar os espaços web. Por isso que atuar com projetos web envolve uma equipe multidisciplinar, que entende de desenvolvimento de sistemas, de design, ou seja, pensar nas questões sobre forma e função, e também de comunicação. O meu recado agora vai para aqueles profissionais
e alunos da área de publicidade. Quem quer trabalhar com web precisa sim aprender a programar para ter maior liberdade criativa. É a mesma coisa de querer ser redator e não saber escrever, ser fotógrafo e não saber tirar fotos. No próximo vídeo, vamos iniciar os conceitos de HTML. Até lá!